Fala pessoal, muito boa noite para vocês. São 9 horas e 2 minutos aqui em Roma, né? Então para vocês aí no Brasil já deve ser 5 da tarde. Essa live fica gravada aqui pelas próximas 24 horas e é uma iniciativa que eu quero fazer para esse ano, para 2020. Então abrir esse contato e falar aqui semanalmente com vocês sobre algum tema de preferência, né? Essa live de agora não deu, vamos dizer, para eu conseguir fazer ao vivo ao mesmo tempo do YouTube, mas a ideia é que eu consiga também simultaneamente, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube, fazer essa transmissão. Tive um problema com o webcam aqui do computador, essas coisas obviamente elas sempre vão acontecer, né? Câmera zeradinha, mas eu ainda não consegui conectar lá no YouTube, é um negócio meio diferente. Beleza? Então, o pessoal que está chegando agora aí, boa tarde para vocês aí no Brasil, boa noite para quem acompanha aqui da Europa, lá na América ainda mais cedo ainda, que eu tô ligado que tem gente que está acompanhando de lá. Então, sejam muito bem-vindos. E qual que é essa cara, pessoal? Vocês pediram, né? Na verdade, foi ali bastante estreita aquela enquete dos 3 pontos, né, para falar sobre ou a proteção de dados pessoais, que eu acho que é um tema que merece atenção, depois sobre, né, a produtividade, que ficou ali empatado, e depois essa história do mercado de trabalho. E o que eu queria trazer sobre o mercado de trabalho para vocês, né? É o seguinte, vamos ser extremamente pragmático para poder honrar o tempo que vocês estão aqui despendendo da frente do celular. Uma das coisas que o pessoal realmente não só pergunta, mas eu acho que põe em xeque, né, ou põe em prova, é essa real demanda pelos profissionais relacionados às áreas de dados, tá? E aqui eu nem vou descer no nicho, nem vou chegar na especificidade do cientista de dados em si, mas vamos pegar profissionais que são relacionados com a área de tecnologia diretamente ligada à área de dados. Então pode ser o engenheiro de dados, pode ser o cara lá de TI que sabe fazer manipulação de base de dados com SQL, o cara que domina Python e R já está ligado em algum servidor que está rodando um Hadoop, então o cara já consegue fazer alguma coisa ali por Spark, até a pessoa que vai receber isso daí, tá? Que vão ser o pessoal que faz a modelagem propriamente dita, independentemente se esse cara é um estatístico, se esse cara é um físico, um engenheiro e recebe o título de cientista de dados ou não, né? Então toda essa família, né, de trabalho, que se você for dar uma procurada lá em inglês na internet, o termo correto que vocês podem encontrar é chamado de Job Family, tá? E desse pessoal todo, estima-se que apenas nos Estados Unidos faltem, e olha que lá até o cara do Pentágono, ontem, não me lembro o nome dele, mas ele falou que inclusive o setor público, o exército deveria investir mais nessa área. Lá nos Estados Unidos, que o negócio já é mais avançado, estima-se a falta de 3 milhões desses profissionais. 3 milhões. Lembrando que lá a população é de quase 300 milhões, né, 280 alguma coisa, se eu não me engano, ou seja, a gente está falando aí mais ou menos de 1% da população está faltando, em teoria, para atender a esse tipo de demanda. Aí você fala, Leandro, é legal tal, né, Estados Unidos, a realidade é diferente no resto do mundo. Não é. A prova que você pode fazer disso, e quem é meu aluno lá do Outspoken Marketing na Prática já sabe, se você vai lá no LinkedIn, procura por qualquer uma dessas funções, eu te garanto que vai aparecer pelo menos 100, 200 vagas abertas hoje nos principais centros urbanos. E se você expandir, tá, para fora disso, pegar outras regiões metropolitanas aí do Brasil mesmo e expandir para outras regiões do mundo, eu tenho certeza que você vai achar dos mais variados tipos. E aí vem o ponto. Segundo ponto, né? Então, sim, tem demanda, essa demanda persistirá, né? Será persistente? Cara, óbvio que será persistente. Imagina o seguinte, para você pensar uma coisa. Eu tô aqui na minha casa, tá? São 9h07 da noite. Eu tô fazendo uma transmissão para quem quer que seja acompanhar em qualquer lugar do mundo. Isso não existia há muito pouco tempo atrás,
né? Em teoria, se fosse 9 horas da noite realmente, que nós estivéssemos todos no mesmo fuso horário, eu estaria competindo com o Jornal Nacional. Eu estaria competindo com a novela da Globo, então estaria tirando a audiência daquela galera para cá. E isso acontece com trocentas outras pessoas que fazem transmissão direta em qualquer lugar do planeta via esses dispositivos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses atos que nós estamos fazendo agora, nós estamos gerando dados. Tá? Então, quanto tempo vocês estão online, quanto tempo eu estou online, para qual tipo de público eu estou online. O Instagram está pegando isso daqui. Você acha que ele te fornece a plataforma gratuita, por quê? Porque ele vai te exibir os anúncios ali, em troca dos seus dados pessoais, em troca das suas preferências. Então ele te mostra o anunciante paga aquele anúncio em forma de leilão, e quem paga mais mostra para você na tela aquele anúncio primeiro, e eles desenvolvem os modelos que sejam mais relevantes. Então assim, e aí você expande, é isso que eu estou falando aqui desse pedacinho, desse conjuntinho que nós estamos falando aqui agora. Agora você expande para tudo. Quando você acessa o site, quando você deixa o seu nome num cadastro, tudo gera dados, tudo, cada vez que você usa o seu telefone. Então assim, dizem, né, que a gente ainda está apenas no começo dessa história toda. Então, né, vamos usar só um pouco o raciocínio lógico. Bem, então se a gente está no início da quarta revolução industrial, que é, né, a era da informação, e tem falta de profissionais, se essa era da informação vai continuar, obviamente, então significa que vai continuar faltando profissional. Exato, ou seja, a demanda sim é persistente. Aí o pessoal faz aquela comparação do boom de engenheiros, né, que teve no Brasil. Cara, são situações, né, totalmente diferentes, não comparáveis. Tá? Então isso daqui você tem uma tendência mundial, não há tendência mundial de construção civil, né? Naquela época não existiu, então sim, você teve um boom de engenheiros, você teve um boom de advogados, né? Sempre houveram dos booms, porque o pessoal ouve falar da grande demanda, todo mundo vai para lá, mas assim, nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar exatamente no começo da crista da onda, então é a oportunidade de uma vida, se você curte, se você se interessa por essa área. E a parte boa, né, é essa que eu falei. Independentemente do seu tipo de habilidade, tem espaço para tudo. Tem espaço para o cara que faz a programação da base de dados, tem um cara que faz modelo, tem um cara que faz análise de modelos, tem um cara que pega o resultado disso tudo e só mostra, né, que pode ser, por exemplo, um analista de BI, então, diferente do cientista de dados, que é diferente do cara que faz ali, né, a extração da base, são perfis que se complementam e, como eu disse, a tendência veio para ficar ainda pelo menos por uma década. No meio do caminho a gente pode ter uma crise mundial, etc., dar uma secada um pouco, normal, é a vida, né, vida real, acontece, porém é uma tendência com certeza persistente. E aí vem, né, o outro ponto para vocês, que é exatamente o seguinte: quanto ganha essa gente? Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Show me the money, porque eu vou investir tempo para aprender nisso, ou eu já estou na área, né? No caso de algumas pessoas que eu sei que estão seguindo aqui. Então, né, show me the money, quanto tempo isso, né? Qual que é a grana que esse pessoal está fazendo? Se você for dar uma pesquisada no Google, você vai encontrar de tudo, tá? Eu sou gerente. Então eu contrato pessoas, eu sei quantas pessoas são pagas na minha empresa, sei quanto as pessoas, né, são pagadas fora da empresa, então eu tenho uma noção, então eu posso dizer isso com propriedade a vocês. E aí, né, infelizmente no momento eu posso só falar da realidade aqui na Europa, porque faz 4 anos que eu não estou no Brasil, então eu não sei como é a realidade salarial que está aí após 4 anos com inflação, etc, etc, porém talvez seja comparável até certo ponto. Porém, se você for pegar um cara júnior, então o que é um cara dessa área que é júnior, tá? O júnior, ele consegue fazer um modelo sozinho? Depende, se é um júnior bom, ele vai conseguir, se a empresa tem estrutura, ele vai conseguir, mas ele não consegue fazer as coisas com autonomia, tá? Então você entrou lá na empresa, você, né, estudou, você conhece a linguagem de programação, etc, só que ninguém vai te dar um projeto, igual eu estava respondendo ali nas perguntas, né? Um projeto que dura 3 meses para, sei lá, para um grande banco aqui na Itália. Ninguém vai deixar você fazendo isso sozinho, né? Porque você é júnior, natural. Então esse cara, tá, ponto de entrada, obviamente que esses valores eles variam, né, com o tempo. Eu respondo as perguntas no final, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo aí, porque eu vou responder lá no final. Então, esse cara que
não consegue fazer as coisas ainda com autonomia, mas tem um certo conhecimento, varia, tá, entre 30 mil e 50 mil euros por ano, o salário desses caras. Nossa, Leandro, é um intervalo, né? Uma janela meio grande até, né? E por que você está falando também por ano, né? Vamos deixar as coisas bem claras. Quando você sai do Brasil, a negociação salarial é muito mais livre e geralmente eles falam por ano, porque o pacote é o quanto você ganha. Tá? Aqui na Itália, por exemplo, tem 14º salário, além do 13º tem o 14º, mas para você ver como esse negócio é uma mentira, se você chega aqui na Itália e você fala que você vai ganhar 50 mil por ano, é 50 mil dividido por 14, tá? Então não é que você ganha 50 mil dividido por 12 e depois você ganha outra, né, o ponto a mais. Então, na Europa, de um modo geral, você negocia esse salário anual, sei que nos Estados Unidos é assim também, e por que tem esse range, né? Porque a Europa tem uma grande diferença dos seus países em relação a quem paga mais e a quem paga menos. Então, se você for para o norte da Europa, é provável que você vai encontrar júniors ganhando entre 40 e 50 mil. Por quê? O custo de vida é mais alto. Então, você vai morar em Berlim, você vai morar em Frankfurt, você vai morar em Amsterdã, tá? Com 50, 40 mil euros por ano, você vai viver dignamente, mas você não vai morar no centro da cidade, você vai ter que pegar trem todo dia, né? Só que aí a gente nem compara a qualidade de vida, que é totalmente diferente. Se você vai para o sul, né? Então, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, leste europeu, você vai encontrar essa margem mais baixa aí de salários, rondando ali os seus 30, 35, eventualmente se é uma empresa maior, consegue até pagar um pouco mais para isso. Então, é um bom salário, né? Dá para viver assim aqui na Europa. Se você for fazer a conversão para real, eu acho que é até injusto, né? Porque significa que você vai pagar para um cara vai 40 mil euros, só porque eu faço a conta, você pega o euro aí a 5, né? Você está pagando para o cara uma fortuna, tá? Por ano, né? Então significa que o cara vai ganhar 10 mil reais por mês sendo júnior. A gente sabe que a realidade é diferente, porém também o custo de vida no Brasil é diferente. Mas vocês conseguem ter uma ideia disso. E aí você vai, né, para níveis intermediários. Então aí você tem o cara que ele é pleno, né, ou um cara mais sênior, aí vocês salários sobem, vão além desses 50 mil, e aí se você faz algumas pesquisas na internet, você vê que tem salários oferecidos para cientistas de dados na casa dos 100 mil, dos 120 mil euros ou dólares por ano. São salários factíveis? São salários factíveis, só que ali você é um cara autônomo. E o que significa ser um cara autônomo? Você chega lá, amigão, tá aqui o acesso, tá aqui a base, a reunião com o cliente tá lá, você vai lá, obrigado, arrivederci, resolve o problema e a bola é tua. Óbvio, né? Você tem todo o amparo da empresa, você tem infraestrutura, vai o pessoal de vendas, vai o pessoal de pré-vendas, vai você na reunião, etc. Porém, você tem ali autonomia e você vai assumir a responsabilidade, tá? Pelo resultado daquele modelo. Então, essa é a grande diferença do cara júnior para o cara mais sênior. Lembrando que o cara mais sênior não só ele assume a responsabilidade de fazer o modelo sozinho, mas esse cara também é responsável por propor novas técnicas dependendo do tipo de posição, né? Aí eu posso contar um pouco da minha experiência. Como eu disse, eu tenho lá o time diretamente de 5 pessoas, por exemplo. Uma das coisas que nós fazemos, além dos projetos do dia a dia, a gente tem um tempo dedicado simplesmente para pensar em novas aplicações. Então, quando eu leio um paper novo, quando eu leio um novo artigo, uma nova ideia que saiu, a gente tem toda a autonomia de chegar. Será que isso serve para a empresa? Será que isso faz sentido para os nossos clientes? E a gente tem ali, né, um tempo de pesquisa em desenvolvimento para ser feito. Então, a gente é aquele tipo de pessoa que propõe, cara, eu fiz um teste aqui, ó, deu certo. Tá? Então é legal pra cacete, é muito legal. Aí você fala, Leandro, a história, né, de você ser júnior não me pareceu assim tão interessante. Ledo engano. O intervalo entre promoções, principalmente agora na escassez de profissionais, tá, é 1 ano e meio, 1 ano. Isso não existe, tá, pessoal? Isso existe agora. Tá? Então, assim, você vê pessoas consistentemente boas recebendo, principalmente no começo de carreira, uma promoção por ano.
a gente sabe muito bem o quanto é difícil conseguir uma promoção de um modo geral em qualquer promoção, né? Então, se você faz o seu trabalho direitinho, dada essa escassez de profissionais, você consegue também surfar um pouco dessa onda. Então, tem uma série de coisas, né, que estão permeando e essa é a realidade. O que você precisa para conseguir esse tipo de emprego? Né? Esse então seria o terceiro ponto. Então a gente viu o quem é, o que faz e se a tendência é persistente, o quanto que ganha esse pessoal e agora como que você consegue um tipo de emprego como esse. Ainda bem que não existe regulamentação, não existe uma profissão, nenhum conselho de cientista de dados, né? Esses dias eu estava vendo aí o pessoal lá por exemplo, do Conselho de Estatística mostrando a curva da quantidade de profissionais estatísticos né, feitos nos Estados Unidos e a quantidade de profissionais estatísticos no Brasil tem uma disparidade gigante e isso tem que ser corrigido. Tá? Então, a grande parte dessa correção de mercado de trabalho é deixar as pessoas serem livres para exercer as suas profissões sem ninguém te enchendo o saco, né? Porque é para isso que serve. A parte, tá? Esse discurso, para você ser cientista de dados, você não precisa ter uma formação específica no sentido de que eu preciso fazer uma faculdade específica para isso. Já, né, se você já me acompanha aqui um tempo, você já ouviu falar que eu já trabalhei com excelentes, fantásticos profissionais que eram economistas, que eram outras, né, de outras áreas da engenharia, que eram matemáticos, gente que inclusive vieram de áreas não necessariamente ligadas a exatas, mas se aprimoraram. Então, essencialmente você tem que saber inglês, porque se você não souber inglês, é como se você não soubesse ler e escrever. Leandro, mas eu ainda não sei inglês. Vai estudar, começa amanhã, começa a estudar inglês. Você tem que saber programar, porque seja você trabalhando para extração de dados numa linguagem como o SQL ou você ali dentro do Python, você precisa ir por essa linha. E depois você precisa saber não só a matemática básica, mas você precisa sim saber estatística. Então, por exemplo, o pessoal dessa área de formação, né, tá surfando uma onda legal, fantástica, tem profissionais maravilhosos aí também. Então, dentro disso, você consegue, com essas três coisas principais, começar a procurar um emprego nessa área. A principal ponto é você mostrar, tá? E isso eu sempre falo e vou continuar falando o resto da vida, você mostrar que você sabe alguma coisa, que você sabe resolver, né, os benditos dos problemas. E você faz isso montando um teu portfólio. Pega o tempo que você fica, tá, consumindo conteúdo que não é útil para você dentro das redes sociais, por exemplo, tá? Pega esse tempo, vai lá no teu LinkedIn, recupera a senha, cria uma conta se você ainda não tem, abre lá, põe um profile bonitinho, põe uma foto decente, põe uma descrição e começa a aparecer. Vai no GitHub, monta um GitHub, põe os seus códigos lá. Mas Leandro, mas o que eu vou fazer, né? Que tipo de conhecimento eu vou demonstrar, etc. Tem a base da UCI, por exemplo, que é um repositório de dados. Tem o repositório de dados do Google. Pega aquela base, monta, né? Vai seguindo lá o YouTube, ou para o pessoal que é aluno do Outspoken Marketing na prática. Pega aquelas bases, pega as coisas que você está aprendendo, livros, qualquer coisa, estrutura, conta uma historinha. Então, aqui eu faço a extração da base, eu vou tentar resolver esse problema, essa é a medida que eu fiz, esse é o resultado que eu cheguei. Como se você estivesse fazendo aqueles relatórios que a gente deveria ter feito bem na escola e entregar, né? Então, eles servem muito bem para isso quando a gente é adulto. Então faz isso, começa a documentar. Aí você vai lá no LinkedIn e posta, vai lá no seu Facebook e posta, porque sim, recrutadores olham o seu Facebook, tá? Então começa a fazer esse tipo de coisa. Se você não se mostrar, ninguém vai te ver, tá? Então, eu quero começar, Leandro, começa a fazer isso, começa. Observa quem faz. Tá? Não tenho ideia mesmo, zero. Entra no meu, vai lá no meu LinkedIn, procura lá, Leandro Guerra Expira. Entra no meu LinkedIn, copia o que eu faço. No sentido, né, de olha só, o Leandro posta isso aqui, o Leandro faz esse tipo de comentário, vou pensar em fazer alguma coisa parecida, né? Vai lá, pega à vontade, não tem problema nenhum, faz esse tipo de coisa. Entra e começa a fazer isso que a gente chama de criar um portfólio, né? Com certeza, se você tiver 2 currículos, um cara que tem isso e um cara que não tem isso, e acredite, a maioria não tem isso, a maioria tem uma puta formação. O cara tem mestrado, o cara tem
paper, o escambau, o cara não tem uma demonstração prática se ele sabe realmente fazer alguma coisa útil com aquilo que ele aprendeu. Aí ele fala, não, eu tenho mestrado e sou desempregado. Cara, você não é útil, tá? Então, né, pare para pensar nesse ponto. E a formação é importante? Importantíssima, tá? Não estou falando isso, estou falando aqui da utilidade que você tem ao transformar aquele conhecimento que você aprendeu, seja ele dentro da academia, seja ele fora da academia, transforme, né? Eu sempre falo isso, pessoal. E eu não tenho mestrado, conheço pessoas que não têm mestrados, que têm uma carreira bam, né? Por quê? Tá? Porque está mostrando o valor do conhecimento que aprendeu. Tá? Então, assim, o mercado, a vida real aqui fora é preto no branco. Tu sabe, você sabe. Você não sabe, cara, tchau, one, independentemente se você tem o melhor dos títulos, tá? Doa a quem doer, essa é a verdade é única, a verdade não é relativa, a verdade é imutável. Então, a verdade no mercado de trabalho é, se você resolve o problema, você está dentro. Então, é assim que você vai dar os seus primeiros passos dentro desse mercado de trabalho. Desenferruja o LinkedIn, desenferruja o seu portfólio, começa a pegar aquilo que você está aprendendo. Ah, Leandro, mas o que eu sei é simples. Não importa. Hoje o que você sabe é simples. Se você não começar, amanhã nunca vai ser mais complexo, tá? Então, existe uma infinidade de fontes que você pode pegar. Pega lá, né? Vai no meu site, tem um monte de código de exemplo lá. Faz uma proposta de mudança, fala, nossa, olha só, eu tive uma outra ideia. Pega base, tem, enfim, né? Vou chover numa olhada de novo se eu continuar falando esse tipo de coisa. O outro ponto, tá? Então, pra gente fechar, e aí eu vou abrir as perguntas para vocês, é exatamente, tá? Quando que você tem que começar a surfar isso e como que você realmente, né, começa a se envolver mais nessa área. Imagine o seguinte, se você juntar esse conhecimento que eu mostrei para vocês aqui, em relação às habilidades que você precisa, a parte do salário é a parte que faz a gente sonhar, né? Mas juntando as habilidades que você precisa então, o inglês, né? Por que o inglês? Se você quiser alguma coisa um pouco mais de ponta, né? Por exemplo, se você entrar, tá, no site do Royal Bank of England, existe lá um documento maravilhoso que explica como você faz cálculo de transparência e explicabilidade de machine learning, de modelos, de graça. Qual que é o único problema? Está em inglês, tá? Mas se você sabe o inglês, você tem acesso a um conteúdo que não existe em português. Então, daí é a importância disso. Aí você sabe lá a programação, que nem eu falei, você começa a, né, teorizar sobre esse ponto. E aí, para fechar essa discussão pessoas, não me entrem nessa discussão binária de devo usar Python, devo usar R, tem fulano que usa Python, Python é mais legal que o R é mais não sei o que. Cara, que te importa, tá? Você tem que saber o negócio. Se você vê o pessoal tende a binarizar as coisas, né? A gente vive num momento terrível. Eu sou de um lado, eu sou do outro lado, eu sou do Python. Até na programação os caras levam essa encheção de saco, né? Cara, você tem que aprender. Se você, mas eu quero Python porque eu sei Python e não me importa nada com R. Cara, se você resolver todas as coisas no Python e a empresa que quer trabalhar serve Python, mas que te importa realmente o R? E o inverso também é verdadeiro, né? Agora, você simplesmente falar soberbamente que uma linguagem não importa em detrimento da outra, você está equivocado. Porque, por exemplo, o R, né, e a gente sabe que existe uma certa preferência pelo Python, mas se você for ver, existem duas linguagens que o Banco Central Europeu aceita na validação dos modelos dos bancos. SAS, porque é mundialmente aceito por 1000 razões, e a segunda que eles estão avaliando é o R. Cadê o Python? Né? Então você vai falar que o Python não serve? O Banco Central Europeu está olhando no Python para ser a segunda linguagem ou a primeira linguagem. Exato, linguagens são meras ferramentas no final. É isso aí, cara, você resumiu tudo que eu quis dizer numa frase. Perfeito, Alexandre. Tá? Então, assim, independentemente da linguagem, por quê? Porque você vai num fórum,
tá de discussão na internet, você vê, os caras perdendo um puta tempo do cacete falando, né, sobre linguagem. Aprenda uma delas, domine. Eu recomendo sempre, aprenda as duas, né, porque é igual o Alexandre falou, são ferramentas, né, então, essa ferramenta serve aqui, não serve a outra e vice-versa, né. Então, um exemplo que eu sempre dou, porque eu acho que é muito lúdico, né, se você quer programar alguma coisa que precisa ter aplicação na web, tá? Você pode fazer no Python e no R, tá? Porque no Python você tem o Shiny, você tem alguns outros frameworks e no Python você tem mais ainda, Django, Flask, etc. Porém, em termos de performance e facilidade, o Python é melhor, tá? Então, vai no Python. Ah, eu quero desenvolver uma aplicação na Amazon, né? Python, show de bola. Ah, eu quero fazer uma aplicação no Azure, R. Os caras compraram o R Revolution, R, serve o Python? Serve, mas o R é melhor, tem melhor desempenho. Eu sempre dou, né, também esse exemplo. Fui num banco lá na Holanda, os caras têm toda a intranet, né, que é a rede interna do banco, né, não acessível por computadores fora da rede, e o pessoal tem a intranet do banco desenvolvida em Shiny. Tá? O cara, né, o cabeça lá, ele recebe o relatório, né, feito em ARMD, feito pelos caras no Shine, automatiza todo o processo. O cara aperta lá Ctrl Enter, fim da conversa, né? Então, né, pra gente fechar isso aqui, só para você não perder o seu tempo, a sua saúde e a sua energia discutindo essas bobagens que as pessoas tendem a binarizar tudo nos dias de hoje. O mundo tá muito chato. Tá? Beleza, pessoal? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber em particular. Lembrando que, né, enquanto o pessoal está escrevendo alguma pergunta, alguma coisa, só para fazer o desfecho, quero fazer isso daqui toda semana. Então, vou liberar a caixinha de perguntas amanhã e depois libero aí um outro tema, tá? E se vocês tiverem alguma ideia, pode na própria caixinha de pergunta, independentemente da votação, soltar a ideia também e a gente faz. E eu estou preparando para vocês duas coisas, tá? Pensando sempre na base de tudo isso, porque tem toda a história da programação, da matemática, do inglês, etc. Pensando na base dessas coisas, eu estou preparando para vocês todo o módulo de matemática na prática, tá? Para ajudar vocês, e vou liberar. E uma ferramenta que também não pode ser desprezada, que é o Excel, para análise de dados. Então tem um curso lá meu no YouTube, tem 11 aulas, eu vou retomar aquilo lá para vocês, tá? Então lá no YouTube mesmo, então eu vou regravar aquelas 11 aulas, porque o áudio não tá tão legal, né? Porque era um outro tempo que eu fazia aquela gravação, dei uma melhorada no equipamento e, né, no aprendizado em si de como fazer uma gravação de vídeo mais decente, então eu vou também colocar para vocês aquilo ali. Então, sempre que eu puder, se é aquilo que eu falo, contem comigo, eu vou liberando sempre o conteúdo com vocês. Às vezes um pouco mais lento, um pouco mais rápido, porque depende da quantidade de trabalho. Beleza? Então, vou resgatar ali, tinha pergunta falando qual que é o software que eu usei para fazer o backtest, né, que eu mostrei ali. Só resgatando ali a pergunta que eu me lembro que eu vi que foi feita. Então, eu faço majoritariamente os meus backtests no R, tá? Então, eu uso, depende daquilo que eu quero, né, documentar. Se eu quiser documentar para aula, eu vou usar o R dentro de um Jupyter Notebook, que tem um formatinho ali para mostrar para as pessoas de um modo mais legal, tá bom? Né, quando eu não quero documentar para ninguém, eu uso ali o RStudio mesmo, porque eu estou bastante, né, familiarizado, né? Foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi. Então, só para responder aquela pergunta. E tem a pergunta aqui do Thiago: cadê Leandro? Aprender Power BI vale a pena? Super, super. Se vocês entrarem... Tá, vamos lá. Super. Por que super? Um dos projetos que eu venho trabalhando nos últimos 18 meses, tá? A gente está criando uma plataforma nova que vai ser oferecida para clientes, que você faz uma analítica de ponta a ponta, né? Uma das peças fundamentais que a gente está oferecendo é a parte de visualização de dados. Tá? Então você faz lá todo o trabalho com dados, você faz toda a modelagem e você tem que mostrar depois para as pessoas não técnicas. Então é a parte de visualização de dados. A gente no momento tem utilizado o Tableau e MicroStrategy, que são duas ferramentas interessantes. Porém, quando a gente vai no cliente, tá?
mostrando exatamente que aquela ferramenta, né, tem Tableau e tem o MicroStrategy, eles fazem essa pergunta. Vocês têm o Power BI? Por quê? Porque a maioria das empresas já tem ali o pacote Office. Né, ela já tem uma certa integração e o Power BI vem crescendo bastante. Então, sim, vale a pena. Não é tão difícil se você for fazer, né, uma comparação direto entre uma linguagem de programação e o Power BI, porém você realmente ser fluente vai requerer um tempo de estudo. Eu já vi dashboards feitos no Power BI, que inclusive a gente tem lá dentro da Experian também em algumas áreas, umas coisas assim maravilhosas, assim, de chorar, coisas lindíssimas, né? Então, dado que a visualização de dados, né, então para voltar para a pergunta do Thiago, ela é fundamental para toda essa parte de interpretabilidade, para você realmente tirar uma conclusão do negócio que foi feito, tá? Então, sim, visualização de dados, sim, faz todo sentido você fazer o Power BI. Terá aulas de HMM no Outspoken, tá? A ideia é que sim, tá? E, lá, desculpa só para voltar, né? Tem o Edu ali falando sim, Power BI é excelente, de fato, é lindo de ver, bem legal mesmo, tá? Não tô ganhando nada para falar disso, tá? Deles, mas é uma puta ferramenta, né? Market Data, eu não sei se eu estou familiarizado com esse, tá? É comprado para avaliar no R. Não, acho que eu não entendi a sua pergunta, Edu. Se você puder refazê-la, só para ficar claro, desculpe, não sei se ficou muito claro. Então, só para voltar na pergunta da Alexandre, sim, né? A ideia ali do programa é que você tenha, se você tem conhecimento, você chegue já num nível mais avançado. Se você não tem conhecimento, você pode pegar desde a primeira aula e aprender o negócio do zero. Então, dentro desse cronograma, tudo que você pode imaginar dentro do espectro, tá, daquilo que você pode fazer com dados, eu vou disponibilizar lá. Então, extração, vai ter a parte de SQL, vai ter a parte de visualização e, consequentemente, outras técnicas adicionais. Então, eu quero colocar lá assim. Tem o pessoal aqui o Trade Quanto perguntando, trazendo para o mundo do trader, cita alguns modelos matemáticos que se enquadram na utilização para derivativos. Muito obrigado. Honestamente, aqueles que eu ouço falar, e eu também não tenho muito contato porque eu parei de operar os derivativos há alguns anos, ainda mais quando eu vim para cá, que eu focalizei no Forex. Então, a ideia é que sim, eles são utilizados justamente para você fazer a precificação, tá? E ali você tem uma concorrência direta com o pessoal que faz trade de alta frequência. Então, se eu posso dar uma opinião, uma humilde opinião, vale a pena, como é um derivativo, vale a pena você tentar alguma coisa no ativo mãe, tá? E aí você quer aproveitar uma certa arbitragem, uma certa alavancagem existente, né? Uma volatilidade maior do derivativo. Aí você usa a resposta do modelo original. Então, por exemplo, você faz um modelo para Petro. Se a Petro se mexer, a opção vai se mexer, certo? Aí, obviamente, você vai ter ali uma ideia das gregas dela para ver como que está o decaimento no tempo, para ver como que ela está se mexendo em relação ao primeiro. E dali você faz alguma coisa. Assim, de imediato, acho que seria mais interessante fazer do que você entrar na briga de gigantes para tentar entrar na ideia da precificação, tá? Tá. Agora, voltando aqui para a pergunta, eu achei que fosse algum software específico, tá, Edu? Então, por isso que eu não tinha entendido, desculpa. Então, esses dados de mercado da Bovespa, sabe onde você consegue avaliar para avaliar, né? Que são aqueles dados fornecidos da Bovespa. Cara, aí independentemente da onde eles vêm, na verdade, se é direto da própria Bovespa, é até melhor, tá? Eu pego sempre da corretora, porque no final das contas é onde eu vou fazer alguma coisa, e se aquilo for, né, tem que ser em linha com aquilo que eu quero. Então, como no caso, isso para Forex, como no caso do mercado de ações ele é centralizado, então em teoria você tem que ter o mesmo dado para todo mundo, esse dado vem da Bovespa, tá? Então você pode pegar de lá, vai ser muito mais fidedigno do que você pegar do Investing ou do Yahoo Finance, tá? Por exemplo. E aí você conseguiria, né, ter uma acurácia bem maior se você tiver acesso a esses dados. Então, o Alexandre aí falando, né,
que tem, por exemplo, o FTP da Bovespa. Então você pode acessar diretamente, inclusive o FTP, seja num códigozinho no R, seja um códigozinho no Python que lê diretamente de lá. Você pode criar a rotina que descarrega, né, esses dados para você diariamente, tá? E aí você roda o modelinho que você quiser, ou nem precisa ter um modelo, qualquer análise que você queira fazer lá dentro do modelo, dentro do R, perdão, de uma maneira tranquila, beleza? Então, ó, pergunta aqui tá, vamos fechar primeiro o ponto lá. Sempre falo que sim, dá para pegar nas corretoras. Se a corretora tem um MetaTrader, você consegue pegar direto do MetaTrader também, tá? As informações. E se a sua corretora tiver um assessor, liga para ele, né, sendo um bom assessor, ele vai também saber te informar sobre os dados. Eu sei porque quando eu era assessor, fazia isso para algum cliente que era mais curioso e tal, então tem jeito, tá? Então a pergunta ali do Andrews é o seguinte, né? Como estruturar o primeiro projeto de Data Science? Vou resumidamente só refrisar algumas pontas, mas depois você dá uma olhada na live completa, tá? Que lá eu falei. Então, para você estruturar o primeiro projeto, você tem que ter o lugar onde você vai colocar, né, que eu aconselho você criar a sua página no LinkedIn e erguer um GitHub. Se você for um pouco, né, mais descolado, se quiser montar um blog seu, isso eu não mencionei, mas eu acho que vale a pena também. Pega uma base de dados de algum repositório público, como a OCI, como o próprio Google. Lá tem exatamente qual que é o objetivo, qual que é o tipo de modelo sugerido, né? Se é uma tarefa, né? Se é uma tarefa de regressão, de classificação, não importa. E começa a mostrar que você sabe construir o raciocínio do começo ao fim de como montar um modelo. Tá? E começa a publicar sobre isso, começa a escrever alguns artigos com os pensamentos, sempre evitando essa história de binarização e conflitos, e começa a colocar, né, lá no seu blog, no seu LinkedIn, com postagens recorrentes. Fiz aí o convite para vocês me adicionarem lá no LinkedIn para dar uma olhada, ver como eu faço para servir, né, como base para vocês. Então, quando você começa a estruturar, e para fazer essa estruturação você precisa entender quais são, né, as etapas fundamentais do processo, tá? Que seria a parte de entendimento do negócio, que é a definição de problema, depois entender os dados disponíveis, depois você vai fazer a parte de manipulação de dados e a criação das variáveis. Se isso daqui, regra clássica, vai te consumir 70% do tempo do projeto em média. Depois você vem a parte de modelagem e avaliação do modelo, que te permite fazer um loop com o resto, porque se o modelo não for bom, pode ser que os seus dados não estejam bons, tá? E aí você volta tudo de novo, ou o projeto não foi definido. E essa talvez responda a pergunta: por que um projeto dura 3 meses, 5 meses, 4 meses? Depende da complexidade, você fica nesse loop até o modelo ficar bom, tá? Depois que o modelo, né, foi avaliado, tá bom, você vai para a parte de implementação. Então, quando você acompanha, tá, todo esse processo e, né, dentro da medida do possível você consegue fazer essa documentação, você tem todos esses passos para você fazer. No caso, tá, eu tô vendo o pessoal aí falando do link DDE também, tá? Mas aí você pode fazer a rotininha no Excel, né, se você souber VBA, para ir acumulando esse DDE em uma basezinha TXT. Então você deixa ali essa rotininha para pegar de tanto em tanto tempo os dados feita ali no VBA, e você armazena no TXT, você vai criando a sua base de dados, tá? Então não recomendo se você já tiver uma fonte mais direta, mas às vezes para opções, que é difícil colocar dados históricos de opções, você pode usar o DDE para coletar essas informações das opções. Beleza, pessoal? Então, se não tem mais nenhuma pergunta aí, brigadão mesmo pelo tempo de vocês. Lembrando, a live fica disponível aqui também. Vou jogar lá no YouTube, tá? E a próxima também vou fazer utilizando, né, como eu disse no começo, as duas plataformas. Amanhã abre de novo a caixinha de perguntas e a enquete para qual vai ser o assunto da live da próxima semana. Vou tentar também montar um horário fixo, quem sabe aí toda quarta-feira, para a gente ficar, tá? Como freelancer, tá, Alexandre? A ideia é o seguinte: se você fizer toda aquela, né, criar o seu portfólio,
Tá? E aí no caso de freelancer, então se você vai ser o eu empresa, né? Então aí eu aconselho que você tenha um site bem feito, linkado ao seu GitHub para você mostrar o seu portfólio. Aconteceu comigo, principalmente ainda quando eu estava no Brasil, os primeiros projetos eles surgiram de pessoas que viram eu comentando, eu postando, eu interagindo, tirando dúvidas, né, independente do nível que eu estava. Então aconteceu de simplesmente o pessoal mandar e-mail. E acredito que o pessoal manda, tá? As pessoas têm necessidades, as pessoas não necessariamente sabem por onde também começar. Do mesmo jeito que você tem a dúvida de como oferecer o seu serviço, às vezes a pessoa que está interessada em adquirir o serviço, ela não tem ideia de onde ela procura o serviço. Então ela topa com você fazendo um post, ela topa com você fazendo um comentário, ela topa com você mostrando alguma coisa, ela te escreve, tá? E aí você consegue depois fazer essa negociação. Você oferecer o seu serviço para aquela empresa, é possível, não vou dizer que não é possível, só vou dizer que ele é mais difícil, tá? Porque ou você já tem aí a assinatura de algum projeto já feito, né, para poder te dar aí um sobrenome, tá? Ou dificilmente essa empresa vai querer pegar de você a um preço razoável, salvo se você, né, justamente quiser para criar experiência, tentar pegar aí um primeiro ou 2, 3 projetos eventualmente a um custo reduzido ou até mesmo sem custo, para você justamente dar esse start, tá? Então isso depende, tá, exatamente de qual que é o seu ponto de partida, tá bom? Mas qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, me escreve também, é um prazer e eventualmente eu posso pegar, né, algum ponto. Eu tô com o Leandro War no LinkedIn, não, eu tô com Leandro.guerra1, tá? Deixa eu só entrar aqui no LinkedIn certinho para dar, mas você vai lá, LinkedIn, e aí mais fácil você procurar Leandro Guerra Experience, você vai me achar, tá? Que é o nome da empresa que eu tô. Mas o meu alias lá, tá? Como tá no meu, é Leandro Guerra 1, tudo junto, tá? O número 1 propriamente dito. Então linkedin.com/Leandro Guerra 1 é um endereço que vai direto no meu perfil, ou joga lá na busca Leandro Guerra Experience, você vai me achar também, pode me adicionar lá, e aí você dá uma olhada. A propósito, tem, né, uns artigos que eu publiquei, tem um monte de post, tem algumas coisas lá, então é aquilo que eu falei, peguem de referência para vocês terem uma ideia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. A gente se vê sempre aqui todos os dias lá nas perguntinhas e prontos aí para o que vai ser a live da semana que vem. Largo amanhã qual que vai ser a próxima enquete. Então fiquem com Deus, grande abraço, bom final de quarta-feira e a gente se vê aí. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.